Olá, pessoal! Boas-vindas a mais esta análise guiada aqui pela Ford College. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça naquela realidade fascinante, mas convenhamos, bem implacável, que é tirar uma aplicação do conforto seguro do ambiente de desenvolvimento e jogar na selva agitada da rede principal da Solana. Na nossa lição anterior, a gente focou bastante em monitoramento de produção, lembram? Pois é, agora vamos amarrar tudo isso em uma gestão de risco super robusta antes mesmo de você escrever a próxima linha de código. A ideia aqui é simples, evitar que os seus fundos simplesmente evaporem por acidente. Então, dá só uma olhada no nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por a transição para a produção, as 5 limitações principais, o mundo real na prática, o checklist do registro de riscos, a decisão de seleção de rede e, por fim, os próximos passos na implantação. Vamos lá? Começando pelo ponto 1, a transição para a produção, o choque de realidade. Sabe, existe um contraste meio assustador entre esses dois ambientes. A rede de desenvolvimento, a famosa DevNet, é basicamente uma caixa de areia. É um lugar seguro, suave, totalmente gratuito, que perdoa qualquer erro bobo que a gente cometa. Mas a rede principal, a mainnet, bom, aí a história muda. É literalmente o Velho Oeste. É um ambiente barulhento, com custos muito reais, que não tem pena de ninguém e, para piorar, é lotado de atores mal intencionados esperando uma brecha. E isso nos leva à parte 2, as 5 limitações principais, entendendo as restrições de engenharia. Olha, qualquer pessoa que desenvolva na blockchain acaba esbarrando nessas 5 grandes limitações. E não se engane, não são só pequenos inconvenientes do dia a dia, tá? São barreiras estruturais fortíssimas. Pega os limites de taxa de RPC, por exemplo. Eles são basicamente os pedágios por onde a sua aplicação conversa com a rede. Se você simplesmente ignorar a variabilidade de custos ou o tráfego barulhento, é receita certa por uma baita dor de cabeça no futuro. É por isso que cada uma dessas limitações exige, sem exceção, uma estratégia de mitigação super proativa. A variabilidade de taxas, por exemplo, parece um problema totalmente invisível na fase de testes, né? Mas na rede principal, ela vira um monstro gigante pronto para devorar seus fundos reais. E qual é a solução para isso? Estabelecer orçamentos rigorosos no código para evitar que a aplicação queime todo o seu saldo na primeira vez que a rede tiver um pico de uso. Agora, vamos para o tópico 3, o mundo real na prática, o cenário do serviço de indexação. Imagina só a implantação de um serviço de indexação on-chain. O papel dele é super simples na teoria, ler as atualizações das contas e alimentar um banco de dados de busca. Aí, durante os testes de ponta a ponta lá na DevNet, o indexador rodou que foi uma beleza, processando tudo perfeitamente. Só que, quando ele aterriza na rede principal, bom, um atrito totalmente inesperado e muito severo aparece. Na verdade, aquele indexador que parecia impecável vai bater de frente com exatamente 3 falhas concretas assim que for exposto de verdade às condições selvagens da rede. A primeira grande falha são os limites de chamadas de RPC. O seu provedor de conexão, que está ali tentando proteger os próprios servidores de uma sobrecarga, vai simplesmente cortar os seus acessos sem a menor piedade se você mandar muitas tentativas simultâneas. Para resolver isso, a gente precisa alugar um acesso VIP dedicado, um SLA, ou então ensinar o código a dar um passo para trás, respirar fundo e tentar de novo mais tarde, usando uma estratégia de recuo inteligente. A segunda falha surge com os atrasos gerados pelas taxas. Sabe aquelas transações otimistas que passavam na hora nos testes? Pois é, agora elas são sumariamente descartadas pelo puro congestionamento da rede. E olha, deixar o código em um loop infinito para tentar forçar a transação a passar é literalmente a forma mais rápida do mundo de secar uma carteira inteira. O jeito certo de lidar com isso é usar filas bem organizadas e impor limites rígidos de orçamento. E a terceira falha é a falta de visibilidade. Sinceramente, não tem nada mais frustrante do que tentar investigar a causa raiz de um erro e descobrir que os registros das atividades, bom, sumiram pela metade. Como os logs nativos são curtos, guardar cópias desses registros fora da blockchain se torna uma necessidade absoluta para você não ter que bancar o detetive no escuro. E para evitar esses desastres, chegamos ao tópico 4, checklist do registro de riscos, construindo o guia de sobrevivência. Para criar esse guia, tudo começa inventariando os potenciais impactos na rede principal. Coisas sérias, como alterações irreversíveis, sabe? Depois a gente traduz isso em riscos formais, mapeia soluções, até chegar na definição de um orçamento estrito para testes. Aqui na Ford College a gente nota o tempo todo que adotar essa mentalidade estruturada é exatamente o que separa as implantações caóticas dos lançamentos super bem-sucedidos.
Fechando esse fluxo de trabalho, os últimos passos garantem que as coisas não fiquem só na teoria. Cada risco mapeado precisa ter um responsável claro, um roteiro de emergência já pronto na gaveta e critérios de aceitação rigorosos que definam de cara se a aplicação passou ou falhou. Tudo isso antes que qualquer código vá para o ar de verdade. Beleza, com o registro de riscos em mãos, vamos para a parte 5, decisão de seleção de rede, escolhendo o ambiente de ensaio. Dependendo de qual seja o raio de impacto da sua aplicação e de quanta verba você tem disponível, as suas opções basicamente se afunilam para 3 caminhos. Você pode fazer um ensaio extremamente cuidadoso e orçado direto na rede principal, utilizar um cluster de staging dedicado que imita essas limitações de taxas perfeitamente, ou montar uma rede de testes privada totalmente reprodutível. Independentemente do caminho, a escolha tem que ser muito bem justificada. E para fechar nossa jornada, seção 6. Próximos passos na implantação, conectando riscos aos scripts. Vamos ver como esse planejamento se transforma em código. Pessoal, leiam isso com bastante atenção. Essa é a verdadeira regra de ouro. As limitações da rede principal não são aborrecimentos chatinhos que aparecem só depois do lançamento. De jeito nenhum. Elas são entradas rígidas de engenharia e precisam ditar o design do seu sistema desde o primeiríssimo dia. Então, a provocação final que eu deixo para você pensar é a seguinte: se o seu script de implantação dá de cara com um engarrafamento de tráfego na rede principal amanhã, ele vai saber esperar de forma inteligente ou vai simplesmente queimar todo o seu orçamento de taxas em 5 minutinhos? Na Web3, não dá para deixar absolutamente nada ao acaso. Para aprender a implementar na prática essas salvaguardas e continuar dominando tudo sobre blockchain, corre lá e acesse forge.college. Valeu demais por acompanhar esta análise e até a próxima.